o momento da sua partida é chegado. O que este homem daria agora para conseguir a salvação da sua alma? Visto que ele aproveitou todo o tempo da terra, vivendo da sua própria maneira, vivendo do exagero, da contaminação terrena. E nós observando, aqui na terra, meus queridos, os ensinamentos errados que as religiões, que os homens criam, que acabam que atrapalhando o entendimento das pessoas. Mas tudo isso por quê, pregador? Porque as pessoas não querem o quê? Não querem se inteirar na palavra de Deus. Como é isso, pregador? As pessoas não querem se inteirar da palavra de Deus. É verdade, você não vê as pessoas meditando na palavra de Deus. As pessoas não querem ler as Escrituras. As pessoas não querem obedecer o mandado de Deus. Meus prezados amigos, e a terra ela vai se corrompendo. A terra vai se corrompendo de uma maneira muito grande. Nós observamos os acontecimentos, os fatos. Aleluia! Glória a Deus! Os fatos que estão acontecendo na terra, nós observamos. Agora, esses dias estivemos aqui uma semana considerada por praticamente todos os moradores da terra como uma Semana Santa. Veja bem, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Vamos meditar o que é algo santo. Algo santo para Deus deve ser todos os dias. Algo santo para Deus deve ser todas as semanas que o próprio Deus permite que nós vivamos nesta terra. Agora observem como as coisas andam distorcidas. Nós observamos no ano de 2024, o aniversário da morte de Jesus foi comemorado aqui no Brasil, dia 29 do 3. Dia 29 do 3. O mês de março, dia 29 de março. No ano de 2025, o aniversário da morte de Jesus foi comemorado dia 18 do mês de abril, mês 4, e este ano foi comemorado dia 3 de abril. Então veja a diferença. Eu completo o ano 30 de outubro. Todos os anos, 30 de outubro é o meu aniversário. Como assim que vocês, de cada um ser humano, tem uma data específica, como também aqueles antes queridos que partiram da nossa família, eles têm uma data específica do aniversário em que foi feito aquele funeral. E por que o funeral de Jesus, a data da sua morte, cada um ano é mudada de mês a mês? Observamos que é uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, o que é isto, pregador? É uma invenção humana. Traduzir em outras palavras, é uma mentira. Olha, esta data, nem os próprios judeus, eles sabem a data exata da morte de Cristo Jesus. Por isto o ser humano, ele está vivendo desta maneira. Tudo que alguém fala,
as pessoas colocam na sua mente e não conseguem mudar o seu dia a dia e crescer espiritualmente no entendimento da palavra de Deus. Porque 3 datas aqui nós já vimos, diferentes uma da outra, com diferença até de mês para a morte de Jesus, porque só nós, os cristãos, sabemos disto. E agora veja bem, as pessoas pegam uma data dessa, aleatória, sem confirmação bíblica, e agora as pessoas dizem que não podem comer carne. Vou lhe provar dentro da palavra de Deus outra ignorância do ser humano. Por que não se pode comer carne? Por que só se come peixe? Vou citar aqui o capítulo e o versículo para que você possa acompanhar e despertar o que é a verdadeira palavra de Deus. Você vai lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 6. No capítulo de número 6, você vai ler o versículo 54. Se você quiser, começa do 53, mas eu vou frisar o 54. Você vai ler o 54, 55 e o versículo 56. E aí você vai descobrir o motivo que as pessoas não comem carne na sexta-feira considerada da paixão de Cristo. Nesse capítulo de João 6, versículos 54, 55 e o 56, você vai descobrir o motivo. Qual é o motivo? O motivo é que não compreendem a palavra de Deus. Aí faz distinção entre datas, faz distinção entre meses, fazem distinção de anos em anos. Porém a palavra de Deus não compreende. Você está aí, abra, aleluia, o seu celular, o seu aplicativo, marque esses versículos com uma caneta e um papel, e depois você vai ler a realidade da palavra de Deus, porque a sua Bíblia ela é igual à minha, ela não há diferença, porque a palavra de Deus diz que aquele que tirar uma palavra deste livro também será tirado a sua parte do livro da vida. Portanto, o ser humano ele não tem autoridade para mudar a palavra de Deus. O ser humano ele não tem autoridade para fazer o que ele quer na terra e depois dizer ele próprio que vai morar no céu, que é servo de Deus e que Deus não vai lançar ninguém fora. Nós observamos que Jesus estava dando um ensinamento: aquele que quiser vir após mim. É onde eu estou pregando, Marcos capítulo 8, a começar pelo versículo 34. Aquele que quiser, não é obrigado, vir após mim, então ele tem algo a fazer. O que é que ele tem que fazer, pregador? Como este ser humano, ele deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo. E como é negar-se a si mesmo? Deixar as práticas errôneas e seguir o caminho da palavra de Deus. Aleluia! Negue-se a si mesmo. Tome cada dia, não é só hoje, não é só na sexta-feira, não é só no domingo, não é só num dia considerado de ramos, é cada dia, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Aí ele vai dizer: o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Isso vai acontecer quando o ser humano vir que ele está morrendo, que ele está dando o último respiro.
Se houver tempo, ele vai meditar em tudo que ele ouviu na terra. Ele vai meditar neste momento em que ele está a ouvir a palavra de Deus e não quis aceitar o Filho de Deus. Ele vai entender que tudo que ele estava fazendo era tão somente uma tradição. Ele era um tradicionalista e não um observador, um guardador da palavra de Deus. Portanto, nesta manhã eu quero deixar esses versículos para que você medite neles e saiba por que as pessoas não comem carne na sexta-feira, por que as pessoas não querem seguir os passos de Jesus. Por que, pregador? Porque não querem negar-se a si mesmo, não querem deixar as suas práticas, o seu erro, o seu pecado. Então, prefere viver da sua maneira e tão somente dizendo: eu já tenho Deus.